falado cada vez mais sobre a importância de cuidar da saúde mental. Inclusive, é um compromisso nosso aqui no Mulher Demais, a gente está sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, sabe? Agora, o que muita gente não sabe é que pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, a exemplo da depressão, podem ter direito a vários benefícios previdenciários. E esse é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo e converso mais uma vez com o advogado Tassiano Correia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente, trazendo informações importantes para a população paraibana. Exatamente. Você que está em casa, preste atenção, não perde tempo. Você pode e deve participar enviando perguntas para o Zap do MD. Sempre aqui comigo, 991050400. Manda aí sua pergunta pra gente. Você que tem alguém em casa passando por algum distúrbio mental, problema mental, doença mental, transtorno, tem vários nomes, né? Vai mandando aí pra gente, tá? 991050400 ou então também pelo nosso Instagram, o @CorreioTV. E antes de qualquer coisa, né, doutor, acho que é importante a gente falar pro pessoal de casa quais são as doenças que mais afetam esses segurados, né? A gente separou uma telinha com 10. São as mais frequentes, mais comuns. Vamos soltar aí a tela para o pessoal de casa acompanhar. Você que está acompanhando a gente, pode inclusive tirar uma foto aí da televisão. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, faz um print da tela, que essa informação é super importante. Então são essas 10 doenças mais comuns, né, doutor? Isso, exatamente. É importante de ressaltar que não há um rol taxativo ou uma lista definitiva de doenças que dão direito ao benefício do INSS. Para que o segurado ou a segurada ela tenha direito ao benefício do INSS, é necessário que o transtorno mental do qual é acometido ou acometida esteja num grau que o impossibilite ou a impossibilite de realizar suas atividades laborais. Entendi. Então, é a incapacidade ocasionada pelo transtorno mental que acomete o segurado ou a segurada naquele momento, que vai possibilitar o afastamento através de um benefício do INSS. Perfeito. Uma realidade que, inclusive, aumentou ao longo dessa pandemia, né? Estamos vencendo ainda a pandemia. E eu acredito que tenha ficado cada vez mais frequente, né? Inclusive nos ambientes de trabalho. Então é importante demais a gente trazer aqui para você de casa essas informações, tá? Doutor, quais são os benefícios que o INSS dá para essas pessoas acometidas de doenças mentais? Pronto. Os benefícios, existem os benefícios previdenciários por incapacidade, que são eles: o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, que passou a receber essa nomenclatura após a reforma com a Emenda Constitucional 103 de 2019, o auxílio ou benefício por incapacidade permanente, que é o antigo aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, certo? E também tem um benefício assistencial, Bruno. Ele não é previdenciário, apesar dele ser administrado pelo INSS, ele é um benefício que faz parte do sistema assistencial do país e é regido pela LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Não é pela Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213/91, é a LOAS. E aí o benefício assistencial, ele é concedido para a pessoa que não é segurada do INSS, mas que tem uma incapacidade, certo? Um transtorno mental que lhe cause um impedimento de longo prazo. Sim. Certo? E que seja também uma pessoa de baixa renda, ou seja, uma pessoa que pertence a um grupo familiar cuja renda mensal per capita, ou seja, a renda por pessoa, seja de até 1/4 de salário mínimo. Então, além dos benefícios previdenciários por incapacidade, os 3 que nós acabamos de citar, também existe o benefício assistencial, que apesar de não ser previdenciário, ele é administrado pelo INSS, então é requerido no INSS. Muito bem, vou pedir para a Raminho colocar mais uma vez aquela tela já para trazer uma pergunta de uma telespectadora aqui no nosso WhatsApp. Ela pergunta o seguinte, a Maria Dionice do Jacaré. Ela fala o seguinte, Bruna, bom dia, faço tratamento de ansiedade há 5 anos e eu quero saber o que eu preciso fazer para garantir meus direitos. Você está vendo aí nessa telinha, se você for prestar bem atenção,
tem ansiedade aí, ó, transtorno de ansiedade social. Mas aí bate naquele ponto que você falou, né, doutor? Precisa ser incapacitante. Isso, exatamente. É porque existe uma diferença, Bruna, entre estar doente e estar incapacitado. Sim. Porque, a depender da patologia, dos sintomas, do grau de acometimento e o tratamento a que o segurado ou assegurado está submetido, ele consegue manter, preservar sua capacidade laborativa, Sim. apesar de estar acometido da doença. Para ter direito ao benefício, é necessário que esta doença, que os sintomas, que o grau de acometimento, e isso é feito através da avaliação médica, lembrando que esses benefícios que nós citamos por incapacidade, é necessário passar por uma avaliação médico-pericial, né? E aí nessa avaliação é que vai ser determinado pela avaliação se o segurado ou assegurado, o indivíduo, ele está impossibilidade de exercer a sua atividade laborativa. Perfeito. Né? Então não basta estar doente, é necessário que essa doença acometida cause uma incapacidade. E só aproveitando, Bruna, para esclarecer que o benefício por incapacidade temporária, como o próprio nome já estabelece, é uma incapacidade que ela é por um tempo. Existe um prazo. Existe um prazo, exatamente. E tem que ser a partir de acima de 15 dias. Sim. Certo? E aí existe o prazo. Já permanente, como o próprio nome já sugere, é uma incapacidade que ela é total e permanente e que, inclusive, impossibilita o segurado de ser reabilitado para uma outra função. Entendi. Porque isso tudo é avaliado na perícia médica. Antes de qualquer coisa, precisa desse laudo, de um acompanhamento preciso, né, para saber se essa pessoa está incapacitada de exercer suas funções por um determinado período de tempo ou não. Ou não, isso. Ou de forma permanente. E aí, essa pessoa, ao requerer o benefício, ela vai passar por uma avaliação médica também no INSS ou numa possível ação judicial, também passa por uma perícia médica. São benefícios que necessitam de uma avaliação médica para que ele seja concedido, porque é ali que vai ser avaliado se aquela doença da qual está acometido o indivíduo gera uma incapacidade para o trabalho, que são benefícios por incapacidade. Inclusive, aí houve a mudança na nomenclatura, porque antes era auxílio-doença, hoje é auxílio por incapacidade temporária. Porque se tinha essa ideia, está doente, então tem o direito a um benefício. Não, só se essa doença ela estiver ali causando uma incapacidade, uma impossibilidade, seja ela temporária ou permanente. Muito bem. Agora a pergunta da Renata. Diz que tem uma cunhada com um transtorno bipolar. E essa cunhada passa meses em crise e isso a impossibilita de trabalhar. E ela quer saber o seguinte, doutor, existe uma forma de aposentá-la? Ela está desde janeiro em crise. Aqui, claro, é um caso muito específico, então deixa eu trazer aqui uma mudança nessa pergunta. Em quais situações a aposentadoria é a saída, doutor? A aposentadoria é a saída quando há uma incapacidade total e permanente, inclusive para a reabilitação para uma outra função. Sim. Porque o INSS, além dos benefícios, também oferece serviços. Um desses serviços é a reabilitação profissional. O indivíduo, o segurado ou assegurada está incapacitado para exercer a função habitual, mas ele pode ser ou ela pode ser reabilitado para uma outra função, certo? E aí, quando não há essa possibilidade de reabilitação, que é uma incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação, é que a aposentadoria é o benefício mais adequado. E também é importante a gente deixar evidente que, geralmente, isso acontece nos transtornos mentais graves, né? Sim. Graves. Então, se for o caso da cunhada da telespectadora, é importante que ela, se ela for segurada, né, do INSS, ela ingresse com o pedido, levando consigo os documentos médicos do seu médico particular, certo? A gente vai chegar a esse ponto mais adiante. E lá ela vai ser submetida a uma avaliação pericial para saber se o caso dela é ou não de uma incapacidade total e permanente ou temporária. Muito bem. Porque cabe ao INSS, inclusive, Bruna, conceder o benefício que for mais adequado à incapacidade do segurado. O segurado entra com pedido de auxílio por incapacidade temporária, mas na avaliação médica o perito entende que a incapacidade dele é temporária. Existe um prazo que ele pode recuperar a capacidade laboral. Então, nesse caso, o INSS concede o benefício por incapacidade temporária. Então, cabe ao INSS
conceder o benefício mais adequado. Muito bem. Tem mais pergunta lá no @Correio TV, solta aí na tela pra gente. Como é que é o nome dela? Tayane? Daiana disse assim, ó, sou mãe de uma pessoa que tem depressão já faz 4 anos. A gente faz um encaminhamento no CAPS infantil do centro e eu não sabia desse assunto. Gostaria de saber como é que eu faço para conseguir, porque é muito difícil comprar os medicamentos para ela, já que eu não estou trabalhando. Não entendi se aí se trata de uma criança. Ela não falou a idade e assim, se a filha dela é a filha... Disse que é mãe de uma pessoa. Pronto. Se o filho ou a filha dela não é segurado do INSS, aí pode requerer a possibilidade do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que nós falamos que ele é assistencial. Certo. Que ele é concedido à pessoa que não é segurada do INSS, que possui uma incapacidade, uma deficiência, o que é deficiência para a legislação? É um impedimento de longo prazo. Esse longo prazo tem que ser no mínimo de 2 anos. Isso é de natureza física, mental, intelectual, que impede a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições. Sim. Então, nesse caso, aí além da deficiência, da incapacidade, porque o BPC ele é concedido para pessoas idosas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, com incapacidade total e permanente. Só que além da incapacidade, é necessário a questão da baixa renda. Tem que ser considerado pessoa de baixa renda, que para a lei é aquela pessoa que faz parte de um grupo familiar cuja renda per capita, quando pega a renda da família e a divide pela quantidade de pessoas daquele grupo, ela seja uma renda de até 1/4 de salário. Aí é considerada pessoa de baixa renda. Mas se essa telespectadora, eu trabalho, o meu grupo familiar é composto por mim e por minha filha, 2 pessoas, mas eu tenho gastos com medicamentos, enfim, que não consigo pelo SUS. Então, esses gastos, eles podem ser abatidos, deduzidos, na hora de fazer o cálculo da renda per capita. Sim. De modo que seja aferido a renda per capita real. Porque, às vezes, a família recebe a renda per capita, se for dividir o valor da renda familiar sem nenhum gasto, fica acima de 1/4 salário, mas quando deduz tudo o que a família tem de gasto com aquela pessoa em razão daquele transtorno, daquela deficiência, daquela patologia, aí a renda per capita pode chegar ao parâmetro legal. Muito bem, você vai mandando pergunta aí pra gente, tanto no @Correio TV quanto no nosso WhatsApp, 991050400. E eu volto já pra gente conversar mais, viu, doutor? Muitas dúvidas do pessoal, assunto importantíssimo. Volto já. Agora esse recado.